Amados irmãos, amadas irmãs, eu desejo saudar a todos de todo coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos que estão ligados via internet, que estão ouvindo ou estão vendo, também recebam a mesma bênção, como nós aqui nessa tarde também o receberemos. Estamos reunidos aqui para ouvirmos a verdadeira palavra de Deus. Queiramos nós abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para que essa palavra que ouviremos hoje, que possa trazer fruto em nossos corações. Primeiramente, tenho ainda uma informação. A reunião em dezembro não acontecerá no dia 29 de dezembro, mas no dia 22 de dezembro. Porque a Casa Popular estará fechada entre o Natal e o Ano Novo. Então, em dezembro, nós nos encontraremos no dia 22 de dezembro aqui. O coral cantou. Eu somente quero dizer: ó meu amado Senhor, me livra do meu próprio eu, que o meu atuar e o meu anseio seja um reluzir da tua vida, que possamos colocar o nosso próprio eu de lado e seguir a Jesus. Também nós queremos cantar 2 hinos uns com os outros, do cantor pentecostal 306, seguros nos braços de Jesus. Seguros nos braços de Jesus, seguros ao seu peito, descansando no seu amor, lá encontro prazer celestial. Com sua voz de pastor mansa, o Salvador me chama. Descanse das tuas lutas, descansa no meu coração. Seguro nos braços de Jesus, seguros ao seu peito, descansando no seu amor, lá encontro o prazer celestial. Seguros nos braços de Jesus, libertos da aflição das preocupações, seguros na tentação através das feridas de Jesus, libertos da pressão das preocupações, libertos do caminho da dúvida. Somente mais um pouco de provação, somente mais um pouco de semear lágrimas. Seguros nos braços de Jesus, libertos da aflição das preocupações, seguros na tentação,
através das feridas de Jesus. Jesus, o refúgio do coração. Jesus, tu morreste por mim. Seguros sobre esta rocha, eu me apoio eternamente. Aqui eu quero esperar em silêncio até que a noite tenha passado, até a margem dourada e o dia alvorada acordar. Jesus, o refúgio do coração. Jesus, tu morreste por mim. Seguros nesta rocha, eu me apoio eternamente. Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha, e sobre esse fundamento, sobre essa rocha, como segundo hino, vamos cantar 570. Eu quero buscar por esta 570. Eu quero buscar pela vida onde sou salvo. Eu quero lutar para entrar até que eu vença. Se me segurarem, então eu escaparei. Se estou cansado, então a palavra chama. Atravessando e entrando até esse tesouro. Há problemas na transmissão a partir de Zurique. Quem caminhar e caminhar de forma ruim perderá o direito da sua coroa. O que está atrás de nós deixe desaparecer. Eu não quero nada disso. Senhor, direciona a minha face somente para aquele alvo. Direciona os passos, fortifica o caminhar. Quando eu sentir fraqueza, se o mundo me atrair, então fala comigo. Se zombar de mim, então tu me consoles. A tua graça me guia diretamente para fora do seu jogo. Tu tens que me atrair, o meu esforço é tão fraco. Aonde me falta, preencha a alma.
porque tu tens o poder. Porque a palavra traz a vida, o Espírito atravessa o coração. Na terceira estrofe, cantamos: Ele guia os passos se eu sinto fraquezas. Nós conhecemos isto. Nós queremos todos alcançar o alvo. Assim confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos guie, Ele nos guiará e nos levará para lá. O Senhor nos abençoe. O irmão Baumgartner, eu quero pedir para orar conosco e nos ler uma palavra de introdução. Louvado e glorificado e saúdo a todos que estão ligados via internet conosco, com o Senhor. Saúdo-os de todo o coração. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, e o Senhor estiver no seu meio, o Senhor estará no seu meio, e nós cremos nisso de todo o coração, que Ele está presente. E nós podemos contar que as chuvas e bênçãos, hoje à tarde, cairão sobre nós. Que a nossa vinda tenha valido a pena e possamos sair daqui fortificados, encorajados e ricamente abençoados. Os que vieram cansados e carregados podem hoje colocar a sua carga no Senhor. Nós podemos colocar todas as nossas aflições, nossas dificuldades, arremessar ao Senhor. Jesus Cristo é o vencedor do Gólgota. Ele pensa tão bem conosco. Ele passa por nossas fileiras hoje. E hoje à tarde, Ele trará libertação, redenção e cura. Ele nos trouxe por sua misericórdia até o de hoje e nos seguirá, nos ajudará no caminho. Que o Senhor possa conceder graça, que nós possamos estar firmes e sóbrios, até que passemos do crer para o ver. Está escrito: em toda perseguição, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, naqueles que estão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós sabemos que nossa redenção se aproxima.
Isso vos asseguro, amados irmãos, carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Também o que é passageiro não pode herdar a imortalidade. Vejam, eu vos digo um mistério. Não todos morreremos, mas seremos todos transformados em um instante, em um momento, ao último tocar da trombeta, porque a trombeta soará imediatamente, os mortos serão acordados para a imortalidade, e nós seremos transformados, porque esse corpo mortal tem que vestir a imortalidade. E esse corpo mortal tem que vestir a imortalidade, mas se esse corpo mortal tiver vestido a imortalidade, e esse corpo mortal, então se cumprirá a palavra que está escrita: consumida está a morte na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado está na lei. Deus, mas seja dada graças, que nos concedeu a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, sejam firmes e estejam sempre atuando na obra do Senhor com fervor. Sabeis que vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que o Senhor possa conceder que, como está escrito aqui, no último tocar da trombeta, em um instante, em um momento, nós sejamos transformados e os nossos corpos mortais sejam vestidos da imortalidade. Ainda desejo ler de 1 Coríntios, capítulo 16, ainda os 2 versículos 13 e 14. Está aqui 1 Coríntios 16, 13 e 14. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Um alerta para exortação para o amor. E Paulo, na primeira carta a Coríntios, ele termina com esse chamado: estejais atentos, fiquem firmes na fé, sejam varonis, fortalecei-vos. Amados irmãos e irmãs, não podemos fazer nada se as aves voam sobre nossa cabeça, mas não podemos aceitar que eles façam ninhos em nossas cabeças. Que o Senhor possa nos dar uma forma cristã varonil. Vamos orar. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração que ainda podemos viver no tempo da graça, que ainda podemos, sem perturbação, nos reunir no nome do Senhor. Nós te agradecemos pelo dia especial da salvação que tu fizeste hoje para nós, pelo tempo abençoado de preparação para a tua breve vinda. Senhor, nós somente temos um alvo diante dos olhos,
que em um instante, em um momento, no último tocar da trombeta, sejamos transformados e os nossos corpos mortais sejam vestidos da imortalidade. Ó Deus, conceda-nos essa forma cristã varonil. Isto é que nesse tempo necessitamos mais do que nunca. Senhor, faça de nós cristãos varonis que estejam atentos contra o inimigo, firmeza na fé e uma alma firmada. Senhor, nós jamais queremos esquecer o tudo de bom que Tu fizeste a nós. Tu perdoaste todas as nossas iniquidades e curaste todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Lá na cruz do Gólgota, Tu levaste sobre Ti mesmo. Tu nos concedeste a plena salvação em Jesus Cristo. Que privilégio! Que da Tua plenitude podemos receber graça por graça. Na confiança e na fé, nós colocamos também a reunião de hoje nas Tuas mãos abençoadoras e Te agradecemos de antemão que com cada um Tu chegarás ao Teu direito e farás tudo bem. Abençoe e fortifique o carregador da palavra de forma poderosa, na Tua graça que jamais acaba. Unja também os lábios através dos quais falarás conosco. Senhor, tem misericórdia de nós e confirmes hoje a Tua palavra como verdade em nosso meio. Abençoe e fortifique a multidão comprada pelo Teu sangue em todos os lugares sobre a terra e nos conceda a todos esse estado cristão varonil para que o Teu nome seja glorificado. A Ti, ao único Deus, falamos glória, honra e gratidão no nome de Jesus. Amém. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Que privilégio que podemos estar aqui para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus, crer nela e termos parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Já o primeiro coral foi aos nossos corações. Também eu quero saudar a todos, desejar as boas-vindas a todos mundialmente. Talvez aqueles que estão pela primeira vez aqui. Um jovem irmão do México, da cidade do México, está aqui. Levante-se, nosso irmão. Ele diz: com meu papai, você anunciou a palavra na cidade do México há muitos anos. Sim, nós anunciamos a palavra maravilhosa em todos os lugares. Deus abriu portas. Também uma família da Romênia. Todos que estão aqui, estão vindo, possam ser abençoados.
Também desejamos a todos os nossos irmãos que traduzem a graça de Deus, o apoio de Deus, especialmente nosso irmão Jean Lambert. Não é somente que ele está aqui traduzindo para o francês. O irmão Tati, em Bruxelas, ouve a tradução francês e traduz para o inglês, e todo o mundo pode ouvir. O irmão Cláudio Miskis traduz para o português, e todos os países que falam língua portuguesa podem ouvir. É simplesmente todo-poderoso o que Deus está fazendo, e também das possibilidades da técnica, o que Ele nos concedeu, para que a sua palavra possa literalmente ser carregada a todo mundo. Que Deus também possa abençoar o irmão Etienne Ginton e todos os irmãos que na língua romena e todas as outras línguas traduzem. Que Deus, o Senhor, possa os abençoar e estar com eles. Nós temos muito bons relatos daquilo o que Deus fez no passado, especialmente no último primeiro fim de semana. Tivemos reuniões poderosas, acima de 1.200 pessoas de 28 países estiveram reunidas para ouvirem a palavra de Deus. E o que aconteceu pela primeira vez no nosso meio, um irmão, ainda jovem em termos de idade, estava aleijado de um lado, havia entrado de cadeira de rodas no terreno do centro missionário, e então, na tarde, cerca de 14 horas, e quando olhava pela janela, esse jovem homem, ele louvou e glorificou ao Senhor, estava plenamente curado e carregou a cadeira de roda diante de si, e todo o campo do terreno missionário, ele louvou em alta voz e glorificou por aquilo que o Senhor tinha cumprido nele grandiosamente. De fato, temos boas coisas a relatar daquilo o que Deus faz àqueles que creem de coração. Então temos hoje um relato que eu gostaria que o irmão Baumgartner lesse, para que vocês ouçam uma vez o que Deus de fato faz em todos os lugares. Não precisamos mencionar os nomes, mas olhe se está bem assim. Irmão Baumgartner, por favor, leia para nós. Nosso amado irmão Frank, nós saudamos a você de todo o coração, com grande gratidão diante de Deus, que te mantém e ainda é bênção para nós e muitos em todo o mundo. Eu escrevo dessa vez nós, porque minha irmã, com a qual vivo em íntima união, como escrevi na última carta, também se inclui nas saudações e na gratidão. O ouvir conjunto das atuais pregações e as antigas, também o ler das velhas cartas circulares, se torna para nós sempre grande bênção. Ontem nós lemos a carta circular de agosto de 1987, que pegou o texto de Tito 1, de 1 a 3. O texto não era desconhecido de nós, mas como na carta circular
cada palavra praticamente foi colocada em toda a sua profundidade. Isto foi maravilhoso para mim e nós aceitamos e recebemos de uma forma nova, seja a palavra servo, seja do caminhar diante de Deus ou conhecimento da verdade do que foi falado. Cada tema foi aprofundado por outras passagens bíblicas para que se tornasse claro e completo diante de nós, como somente o Espírito ele mesmo pode revelar. Na carta circular de março de 1987, você explica tão claramente o nome de Javé como jamais soubemos antes. Como certas passagens bíblicas são incluídas nisso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós, todas as vezes, ao ler uma carta circular, nós somos abençoados ricamente. Que alimento espiritual rico nos foi dado através das cartas circulares, das brochuras e das pregações do irmão Branham e de você. Eu penso também na tua brochura, o Anticristo, e então as falas de Martinho Lutero, que você colocou numa pregação de dezembro de 1983, tu colocaste. Que privilégio que podemos ouvir todas essas verdades, lê-las e podemos compreendê-las. Falar sim e amém para tudo. Nós sabemos e cremos que chegamos no fim do tempo do fim. Cada novo relato dos noticiários já passa diante dos nossos olhos, como tudo está caminhando para o fim e para o abismo. Da mesma forma como já na palavra está escrito. Cada nova pregação, seja de Zurique ou Krefeld, nos firma a fé e a compreensão para a palavra de Deus eterna. E qual plenitude de revelação e compreensão para o acontecer desse tempo nos dá especialmente a tua última carta circular, que nós, com muito ganho, nós lemos juntamente com todos os irmãos conosco, e nos alegramos também que a pura palavra de Deus agora é espalhada até os confins da terra e aceita por muitos. Estava em nossos corações mais uma vez escrever a você que bênção e que poder de fé nós podemos tirar de todas essas coisas, o que a nós, pela graça de Deus, nos foi dado para ouvir, para ler o que está à nossa disposição. Você deve saber através disso que também em nós a palavra não volta vazia, mas sim cumpra aquilo para o qual foi enviada. Nós agradecemos diariamente por teu ministério na palavra, que você ainda cumpre, mesmo que você já na alta idade não pode viajar muito mais, que o fiel Senhor possa conceder força e saúde a você para e abençoar o teu ministério, ligado intimamente. O que acontece no momento, de fato, é na forma jamais houve anteriormente. As cartas circulares são lidas nas igrejas, correções são feitas, o anseio simplesmente, a saudade é grande de sermos encontrados somente na palavra e não mais nas diversas interpretações. Nós somos muito gratos a Deus, o Senhor, por isso, que Ele não somente enviou a verdadeira mensagem da palavra, mas também o discernimento Ele colocou dentro de nós o que é palavra de Deus e o que é
interpretação. Isso nós podemos também aplicar às citações do irmão Branham. Justamente antes, nós falamos com o irmão, de fato, foram feitas citações, ou feitas expressões, que simplesmente estamos com um problema técnico. Ele ressaltou o partir do terremoto da Califórnia, que o tsunami entraria até o Kentucky, dentro do país. Mas nenhuma pessoa sabe quando. E se irmãos dão a ordem, a Califórnia deve ser abandonada, então isso é totalmente errado. Nós temos que deixar tudo com Deus, que deixa acontecer a seu tempo, e também com as outras expressões do irmão Branham. Também sobre a visão da tenda, o irmão Branham, ele viu um grande salão e uma pequena tenda, e ele não mais orou mais, mas somente foi falado para cada um o que aconteceria, e aconteceu. As pessoas entravam de um lado e as pessoas entravam de um lado e saíam de outro, e isso o irmão Branham enfatizou de tal forma, até o fim ele enfatizou, mas ele não mais vivenciou esse ministério pessoalmente, mas se ele é parte daquilo, o que Deus determinou para o fim, então acontecerá, que não mais tenhamos que orar longamente, mas a palavra nós falaremos e se tornará realidade. Eu sou muito grato a Deus que eu jamais fiz algo como uma especialidade, mas simplesmente anunciei a palavra de Deus e tudo mais eu deixei com o Senhor, e nisso permanece até o fim. E porque o irmão Branham, ele enfatizou de tal forma a missão da tenda, e ainda repetiu o que um irmão ainda havia sonhado, eu cavalgarei esse caminho mais uma vez, de acordo com essas duas expressões. Os irmãos criaram a doutrina que o profeta, quando a costa americana for partida e acontecer arrebatamento, e o profeta finalizará a sua obra na tenda, simplesmente uma doutrina fizeram disso, que não encontramos na Bíblia, e ele disse que jamais nós também anunciamos, pelo contrário, nós fomos colocados por Deus de anunciar somente o que está escrito na Bíblia, e tudo mais nós deixamos com Deus. Ele sabe o tempo e a hora, e quando e como deve acontecer e como acontecerá. Mas sejam sinceros, se lemos tais testemunhos, que a santa e preciosa palavra se tornou viva, não somente anunciada pela unção do Espírito Santo, mas que a mesma unção do Espírito Santo vem aos ouvintes, aos que leem, descansa sobre eles,
e eles recebem aquilo o que Deus revelou, também revelado para eles, seja dada muita gratidão ao Senhor. Como dito, temos tais relatos como jamais havíamos ouvido antes, como estamos ouvindo no presente. E também irmão Branham via em uma face como a igreja noiva havia saído do passo e então havia voltado no mesmo passo em concordância com a palavra de Deus, havia sido trazido ao passo, também no último fim de semana em Krefeld, um irmão da Inglaterra do Norte escreveu um e-mail. Nós fomos tão abençoados no ouvir, nós alugamos um ônibus e viremos com 49 pessoas, viremos para o próximo fim de semana para Krefeld. É simplesmente todo poderoso. Quando a palavra é aceita e cumpre aquilo para o que foi enviada. Vamos, por isso, de todas as formas, permanecer sóbrios e gratos por aquilo o que Deus já fez, está fazendo no presente e nós sabemos, Ele completará, finalizará a sua obra com todos nós pela graça. E como vimos no primeiro hino do coral, as virgens prudentes creem e a recebem revelada. Elas têm as suas lâmpadas, elas veem aonde caminham e nós somos gratos a Deus, o Senhor. Em Israel, nós temos o exemplo, com poderosa mão, debaixo do sangue, foram guiados para fora da servidão. E então, o Senhor caminhou adiante deles na coluna de fogo e de nuvem para mostrar o caminho ao qual tinham que caminhar, para iluminar-lhes o caminho. E o mesmo vale para o nosso tempo. O mesmo Deus que enviou Moisés, quando o tempo havia chegado, que a promessa que o Senhor havia dado a Abraão, que após 400 anos eu libertarei os teus descendentes da escravidão. Quando chegou o tempo, o Senhor chamou a Moisés e lhe enviou, e no dia 7 de maio, irmãos e irmãs, de 1946, o mesmo Senhor e Deus disse ao nosso irmão, como a Moisés foram dados 2 sinais, também a você serão dados 2 sinais. Vocês sabem exatamente quais são os 2 sinais. Com Moisés, era uma vez o cajado que ele jogava, que se tornou serpente, e os falsos também jogaram os seus cajados e também se tornaram serpentes, mas a serpente de Moisés comeu todas as outras, e então Moisés pegou a serpente e ela era de novo um cajado em suas mãos, um bastão em suas mãos, e com esse bastão ele caminhou adiante. Deus concedeu a vitória sobre todos os poderes de Satanás pela graça. E com o irmão Branham, foi assim que ele, com a sua mão esquerda, devia tomar a mão direita do paciente. Então, a parte de cima da mão devia estar visível e a enfermidade que o paciente tinha aparecia sobre a sua mão, seja câncer, tumor, o que quer que fosse. E o anjo do Senhor tinha dito, diga ao paciente que ele não deve fechar os olhos na oração,
mas que deve olhar, porque no momento quando a enfermidade desaparecer da mão, o paciente está curado. Ele somente precisa agradecer a Deus pela cura. 1947, 48, 1949. Este foi o ponto principal no ministério do irmão Branham que aconteceu. E como o Senhor ainda disse, que um segundo dom seria dado, que ele em faces lhe era mostrada a pessoa e que ele veria quem era, da onde vinha e assim por diante. Ambas coisas eu vivenciei pessoalmente, eu ouvi pessoalmente. E o que se refere à enfermidade na mão, vocês todos sabem quem é Gordon Lindsay. Gordon Lindsay foi o homem que escreveu o livro, um homem enviado por Deus, o primeiro livro de Dallas, Texas, o homem que também organizou as grandes conferências pentecostais, e nós somos simplesmente coração gratos a Deus. O que o irmão e a irmã Lindsay puderam relatar, que estavam na plataforma e como viram com os próprios olhos, como as pessoas gritavam no momento quando a cura aconteceu. Irmãos e irmãs, eu menciono somente para isso, para que vocês saibam que o Todo-Poderoso Deus, no nosso tempo, Ele fez chamados, Ele deu indicações, o que tem que ser feito, como deve ser feito, até que o irmão Branham deveria armazenar o alimento, que então seria distribuída. E todos nós sabemos, o homem não vive somente do pão, mas sim de cada palavra de Deus. E a palavra de Deus é preciosa e valiosa para nós que amamos e permanece em toda a eternidade. E nós cremos cada palavra de Deus. Que aconteça conosco, irmãos e irmãs, como encontramos escrito em Lucas 19. Lá temos os dois exemplos. O primeiro exemplo dos verdadeiros discípulos que louvaram e glorificaram o nosso Senhor quando o nosso Senhor entrou em Jerusalém, aqui em capítulo 19, versículo 38, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz, paz no céu e glória nas maiores alturas. Os discípulos louvaram e glorificaram o Senhor. A profecia de Zacarias havia se cumprido. Vejam, eis que o teu rei vem a ti cavalgando sobre uma jumentinha. E aqui a palavra literalmente se cumpriu diante dos seus olhos. E glorificaram a Deus o Senhor por isso. Então, vem o outro lado. Vamos ler a partir do versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. O que foi? Eram os crentes que se alegraram que a promessa bíblica havia se tornado realidade e glorificaram a Deus o Senhor
e deram ao nosso Redentor a honra. Os outros falaram, ordena-lhes que se calem. Versículo 42, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que pode te trazer a paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Digam-me, irmãos e irmãs, o que acontece no nosso tempo. As pessoas, também todas as igrejas, permaneceu oculto o que Deus prometeu para esse tempo, para esse período. E nós vemos como profecia bíblica, de fato, se cumpre em todos os lugares. Seja em Israel, de forma especial. E se então formos diretamente à passagem de Zacarias 2, eu anotei Zacarias 2, versículo 16, com referência a Israel. Zacarias 2, versículo 16. Então, é versículo 2 na tradução portuguesa. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Israel. Deus, de fato, pensou em tudo. Ele cuidou de tudo e por isso nós somos gratos. Nós vemos que os judeus de todos os povos retornaram na terra da promessa. Quão frequentemente nós já enfatizamos aqui, sem promessa não há fé. A fé somente está ancorada nas promessas de Deus. Abraão creu o que Deus lhe havia prometido. E nós vemos em Israel se cumpre. Eu tomarei a minha herança na Terra Santa novamente, não em Nova York, não em Londres, não em algum lugar, mas na terra da promessa. Eles vivenciarão a graça de Deus e tudo o que lhes foi prometido. Da mesma forma, é conosco. Onde Deus receberá a sua herança nesse tempo, lá onde se passa ao largo daquilo o que Deus determinou para esse tempo, não. Lá onde o povo de Deus sai de todas as religiões, denominações, igrejas, onde foram chamados para fora e pisaram em chão santo e respeitam a revelação divina e aquilo que o Senhor determinou, prometeu para esse tempo, aceitam isso na fé. Mas assim como o Senhor, naquela época, como ele chorou sobre Israel, Jerusalém, porque a maioria passou ao largo daquilo que o Senhor havia prometido para esse período. Irmãos e irmãs, nós somos muito gratos ao Senhor, mesmo se lermos Romanos 11 corretamente, o povo de Israel, no seu total, aquilo que Deus havia prometido, eles não alcançaram, mas os predeterminados, a parte eleita, alcançou.
A eleição não é coisa de Deus. Deus sabia quem iria aceitar e quem rejeitaria. É a vontade de Deus que a todas as pessoas seja ajudado, que todos sejam salvos, mas não todos aceitam a salvação. Por isso, quem encontrou graça diante de Deus aceita aquilo o que Deus nos prometeu. E nós temos um exemplo muito especial em Lucas, no capítulo 16, do homem rico e de Lázaro. Ambos viveram e ambos morreram. E um foi carregado no colo de Abraão, e o outro estava sofrendo tormentas no lugar dos perdidos. E o que ele disse? Abraão, por favor, envia Lázaro aos meus 5 irmãos para que eles sejam alertados, para que não venham nesse lugar aqui. Envia Lázaro aos meus 5 irmãos para que não venham nesse lugar de tormentas. E o que foi a resposta do nosso Senhor? Se rejeitaram Moisés e os profetas e não creram neles, também não crerão se um ressuscitar dos mortos. A fé está ancorada, ligada às promessas. Isso nós temos que repetir, enfatizar novamente. E somente quem crê as promessas que Deus fez poderá ter parte nisto. Vamos ler ainda algumas passagens bíblicas da carta aos Timóteos. Irmãos e irmãs, é simplesmente todo-poderoso. Deus pensou em tudo, em exortações pessoais, em correção, em ensinamento, em revelação. Se lemos as cartas de Paulo, não saímos mais de estarmos boquiabertos. Cada tema foi tocado, foi tratado, e somos gratos que temos a Santa Escritura. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Aqui está escrito: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que todos aceitem que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o primeiro sou eu, ou sou o principal. Vamos ler o começo mais uma vez. Fiel, um absoluto, assim Deus quis. Fiel, confiável é a palavra, e digna que todos aceitem. Mas como nós dissemos, infelizmente, não são todos que aceitam. E então, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro ou o principal. Quão gratos nós podemos ser que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, e como o irmão Branham enfatizou frequentemente, o pecado original é a incredulidade. A incredulidade. Deus nos convenceu e transformou a incredulidade em fé. Nós nos tornamos crentes. Saímos da região da incredulidade, da região das dúvidas. Fomos arrancados disso. Nós nos tornamos crentes em nosso Senhor e Redentor, que
veio a nós, derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, para nos redimir, nos conceder o perdão de todos os pecados e culpa pela graça. E por isso, somos de coração gratos que podemos reconhecer. Então, no versículo 17, 1 Timóteo 1, versículo 17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sim. Podemos para cada palavra falar amém, que encontramos aqui na palavra e somos edificados e fortificados na fé. No versículo 3, 1 Timóteo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Deus e Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sim. Sim, é a vontade de Deus. Mas quem prega a verdade precisa haver um chamado, um envio, uma missão dada por Deus para aquilo que o Senhor quer dizer através da palavra, que seja colocada à luz do candelabro, que seja enfatizado, e está escrito adiante, pois só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E se lermos adiante, que se deu a si mesmo em resgate, por todos, testemunho que se deve dar em seus tempos, em tempo determinado. Ele se deu por todos, somente um mediador, somente um intercessor, somente um redentor. E nós temos a redenção pelo sangue, nós aceitamos e recebemos. E nós temos a segunda parte, nós aceitamos na fé. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Por isso, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Se juntamos todas as passagens bíblicas, irmãos e irmãs, então vem gratidão em nossos corações. E deixe-me, de acordo com a verdade, ressaltar, nós vivenciamos agora, de fato, um período 100% bíblico, assim como Moisés tem um certo período com a guiação saindo até pelo Mar Vermelho e as águas estavam como paredes à direita e à esquerda, mas essa foi a primeira parte. A Simon Branham foi enviado para nos tirar de toda a servidão, de todas as doutrinas não bíblicas, de tudo o que nos separava de Deus,
amarrações em denominações para nos chamar para fora. Agora, o entrar na terra prometida, em todas as promessas que Deus determinou para esse tempo e pela graça nos concedeu, que nós cremos de coração. Isso nos discerne de todas as outras igrejas. Como a multidão chamada para fora antes era o filho. Eu chamarei o meu filho primogênito do Egito. Então foi o povo do Egito, chamaram o povo do Egito. Mas após o chamado para fora, após a retirada, foi a igreja do Deus vivo, que pelo sangue foi guiada para fora e colocada sob a proteção do sangue. E então recebeu o caminho iluminado que tinha que caminhar. Da mesma forma, é conosco. Nós todos estávamos em algum lugar, em alguma igreja. Em 1948, eu fui batizado na Igreja Batista. Todos estávamos em algum lugar. Mas Deus nos chamou para fora. E nós reconhecemos o tempo e a hora, mensageiro e mensagem. E nós temos que nos ressaltar nós mesmos. Nós não nos especializamos em alguma expressão ou citação que o irmão Branham fez. Nenhuma vez sequer eu preguei sobre a visão da tenda. Sequer uma vez sobre o terremoto eu preguei. Sequer uma vez sobre a terceira puxada eu preguei. Sequer uma vez sobre isso ou aquilo. Eu somente preguei a santa palavra de Deus, e Deus cuida sobre a sua palavra e cumprirá tudo o que Ele prometeu lá. E vocês todos sabem, a ordem do Senhor foi: anuncie a minha palavra, pregue a minha palavra. Por isso Paulo, de boca chamada, pôde dizer: eu vos anunciei todo o conselho de Deus. E o ensinamento que ele recebeu do Senhor, ele enfatizou de tal forma que ele pôde dizer em Gálatas 1, versículo 8, quem pregar outro evangelho a não ser aquele que nós vos pregamos, está debaixo de maldição. Nós temos que compreender uma vez, e que todos os irmãos que pregam o irmão Branham, que fecham as suas Bíblias e tem só uma pilha de pregações, colocam uma pilha de pregações e na sequência leem citações e dizem ao povo o que eles têm a dizer sobre isso. Irmãos e irmãs, e de fato, eu vi uma vez uma pregação do irmão dos trovões, não totalmente, somente uma parte. Com que entusiasmo esses irmãos falsos, falam sobre os 7 trovões. E como todo o povo diz sim e amém, sim e amém. Sim. Porque estão na opinião que Deus o Senhor disse assim. E Deus o Senhor não disse assim. Deus o Senhor disse: não escreve o que os 7 trovões falaram e cele. Então, não faz parte da palavra escrita de Deus e jamais pode ser pregada. Deus deixará acontecer o que Ele anunciou e nisto fica eternamente. Por isso, ao Paulo foi dito, e Paulo a Timóteo: pregue a palavra, ensine, redargue
com toda mansidão e assim por diante. Graças seja a Deus o Senhor. A igreja noiva é uma igreja da palavra e nós cremos que o Senhor, no tempo certo, deixará acontecer. Nós observamos os sinais do tempo. Eu não quero entrar em maiores detalhes, mas todo mundo está ocupado. E aquecimento terrestre, o clima, tudo. Mas a Santa Escritura diz que o sol iluminará 7 vezes mais forte quando o Senhor reparar o dano do seu povo de Israel. Tudo caminha para isto até o ponto culminante. E como nosso Senhor predisse que sinais em sol, lua e estrelas acontecerão, Ele já predisse todas as coisas e então nos deu a exortação. Quando virdes que tudo isto está acontecendo, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. O ponto principal é a promessa, todavia. Eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que o sol perca o brilho, antes que a lua se torne em sangue. Todas essas coisas acontecem agora, mas então acontecerá aquilo o que após o arrebatamento deve acontecer e acontecerão. Vamos resumir, e especialmente também para todos irmãos servidores sobre toda a terra. Por favor, preguem somente aquilo, o que vocês podem pregar a partir da Santa Escritura. Deixem tudo o resto com Deus o Senhor. Não façam fim na confusão e na mistura. Parem com todas as interpretações e explicações. Voltem a Deus, voltem à palavra. Respeitem o que o Senhor disse em sua palavra. Quem pode compreender? Em todos os lugares, não há somente uma igreja que se refere ao irmão Branham, como o irmão Green, no fim, relatou. Em Tucson, havia 11 diversas igrejas da mensagem, todas que têm um pregador, que tem uma direção especial e enfatiza coisas especiais. Imaginem, pode o Senhor, tal igreja que está espalhada, pode arrebatar todos que estão em guerra uns com os outros, que sequer saúdam uns aos outros e pensam todos os outros estão errados e nós sozinhos estamos certos? Que agora todos mundialmente possam reconhecer que o tempo está aí de abandonar os próprios caminhos, de deixar as próprias interpretações e somente dar razão à santa palavra de Deus e respeitá-la e crer aquilo o que está, somente crer aquilo que está escrito na Bíblia e estar, então, poder viver em harmonia com Deus e uns com os outros. Do que se trata agora? Somente falar das coisas que acontecem mundialmente? Não, irmãos e irmãs, também a exortação que nós tenhamos nossas vivências de salvação pela graça com o nosso Senhor, que nós consagremos totalmente nossas vidas ao Senhor e peçamos a Ele nos perdoar tudo e de fato nos colocar a reconciliação em nossos corações, que nada mais possa haver entre crente e incrédulo, mas que nós, como
no princípio, sejamos um coração e uma alma, que não haja mais nada entre os crentes, que o Espírito Santo possa atuar de forma tão poderosa, que nós, de uma boca só, possamos louvar e glorificar ao Senhor, e que o Espírito Santo possa cair, os dons possam se tornar revelados, e então também os frutos do Espírito Santo. Aqui há um dos pontos principais, irmãos e irmãs. Através do novo nascimento, nós recebemos a nova vida divina, a renovação interior, tudo o que Deus pode renovar e quer renovar é renovado em nós. Mas a próxima coisa, através de um Espírito, nós todos somos batizados para um corpo, em um corpo. Aqui está o ponto. O novo nascimento é a vivência fundamental, como no terreno. O nascimento, sim, o nascimento é o começo da nossa vida terrena. E o novo nascimento de Espírito e água, através da palavra, através do Espírito, é o nosso começo da vida espiritual. Mas então, todos os nascidos de novo e todos os renovados, através do Espírito Santo, têm que ser batizados dentro do corpo de Cristo. E isso acontece somente através do verdadeiro batismo espiritual, que nós somos batizados dentro do corpo do Senhor. E para podermos cumprir o ministério que a igreja tem que cumprir, pois assim está escrito. Deus colocou na igreja colocou, a igreja é a coluna e fundamento da verdade. E nosso Senhor diz, eu edificarei a minha igreja. Ele redimiu a igreja e perdoou a nossa culpa, e nós somos gratos que o sangue da nova aliança ainda está sobre a arca do concerto. Ainda está sobre a arca do concerto. O que os irmãos querem fazer, que afirmam que o Senhor, em 1963, na abertura dos selos, abandonou o trono da graça e desceu para colocar o direito aos seus, reivindicar os seus. O Senhor, nos 2000 anos, Ele já colocou o seu direito aos seus em cada era da igreja e também no nosso tempo. Eu não posso suportar falsa doutrina. Eu não posso suportar. Falsa doutrina nos separa de Deus. E nenhuma falsa doutrina, nenhum que propaga falsa doutrina toma parte no arrebatamento. E cada um que pertence, que faz parte das falsas doutrinas, não será arrebatado. No céu não haverá confusão, só na terra confusão. Sim, no céu haverá harmonia divina. E como todos ouviram da escrita que o irmão Baumgartner leu, nas pregações podemos mencionar uma coisa ou outra, mas nas cartas circulares podemos ponto a ponto mencionar e escrever a passagem bíblica, e então Deus concede a graça que é lido, e que o é lido é aceito e se torna revelado pelo Espírito Santo. Deus de fato concedeu graça para isso, que todos os temas bíblicos puderam ser tratados. Eu já, talvez uma ou duas vezes eu disse, diretamente em 1963,
quando ouvi as pregações sobre os 7 selos, que em março de 1963 haviam sido pregadas, eu sequer posso vos dizer o que se passou dentro de mim. Eu tinha um bom trabalho, eu tinha trabalhado 15 anos e pregado, e podia, então, no meu lugar de trabalho, eu podia fazer meu trabalho e escrever o primeiro livro. No trabalho, fiz o trabalho, ambas coisas pude fazer muito bem. E, de fato, desde a primeira vez, estava no coração que o ensinamento bíblico passara adiante de forma escrita, para que todos pudessem ler e todos pudessem estar fundados biblicamente. Nós olhamos para trás para as muitas brochuras, livros e cartas circulares que no decorrer dos anos escrevemos. Eu creio, irmão Etienne Ginton, ele nos mandou a última carta circular em italiano. Está escrito número 73, carta circular número 73. De fato, nós utilizamos o tempo. Eu não somente estive a caminho para proclamar a palavra, mas nós também escrevemos para que todos pudessem ler e, de fato, sobre o fundamento da palavra de Deus e fundado na palavra, possamos ser fundados na palavra. E mais uma vez, eu preciso enfatizar, eu não posso suportar a interpretação, não posso suportar. Isso para mim é uma coisa terrível, eu não posso. É uma abominação. A palavra de Deus é santa e nada pode ser acrescentado à palavra. Assim está nos últimos 2 versículos em Apocalipse 22. Quem tirar alguma coisa da palavra da profecia desse livro, deste será tirada a parte na árvore da vida. E quem acrescentar deste, virão as pragas que estão escritas nesse livro. Não, permanece para nós assim o que está escrito nos 3 primeiros versículos de Apocalipse 1. Bem-aventurado aquele que lê as palavras da profecia desse livro e mantém aquilo que está escrito nela e guarda aquilo que está escrito. Mais uma vez, seja dito, o que não está escrito, deixamos com Deus, e o que está escrito, nós cremos de todo o coração. E acontecerá assim como Deus, na sua palavra, Ele diz. Vamos resumir, irmãos e irmãs. Um dos irmãos disse, apesar da idade, Deus sempre concedeu nova graça, mas se alcançamos o ano de 86 anos, então estamos caminhando já para os 90. E eu quero oficialmente agradecer a todos os irmãos que esperaram que nesse ano ainda viria. Eu quero me desculpar, seja Lima, Peru, seja em Abidjan, seja em Kinshasa, seja na Nigéria, e lá especialmente em Lagos, em Abidjan, na capital, e em Owerri, pediram e pediram que eu viesse. No momento não é possível, mas saudamos a partir daqui todos os irmãos em todas as cidades, em todos os países, e também reconhecemos isso e compreendemos. Não é mais necessário viajar, porque todos podem estar ligados, e o irmão Tati pode, da melhor forma, relatar quantos
acima de 10 mil. Em 172 países, acima de 10 mil estão ligados para ouvirem a santa e preciosa palavra de Deus. Irmãos e irmãs, nós vivemos no último período final, antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós cremos a mensagem divina do chamado para fora, da restauração de tudo, tudo faz parte. E o Senhor, Ele finalizará a sua obra que Ele começou com todos nós. E eu creio que nós pertencemos às virgens prudentes e não ou caímos em interpretações tolas, mas sim temos a palavra de Deus, respeitamos a palavra de Deus como santa e de todo o coração. Nós aceitamos e recebemos e cremos, mais uma vez, enfatizar, pelo novo nascimento vem a nova vida divina, se torna revelada em nós, mas através do batismo no Espírito Santo, todos os nascidos de novo são juntados, e então cada membro do corpo sente a dor do próximo membro. Nós temos que estar ligados tão intimamente através do Espírito uns com os outros, que nós, a menor dor, já sintamos que algum irmão ou irmã lhe foi dado, de fato, para que sejamos um coração e uma alma. Levem todas as palavras que nós ouvimos aos seus corações. Deus prometeu de colocar Israel, trazer de volta a sua herança, a sua terra santa, os recebê-los lá. Deus prometeu que os vencedores dessa última era receberão a maior condecoração. Quem vencer, sentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e sentei-me no trono de meu Pai. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Tal alto chamado, e nós sabemos como a palavra de Deus diz, assim será. O Senhor, Ele voltará, e a noiva se preparou, e lhe foi dada de se vestir de linho brilhante branco. O linho é a justiça dos santos que Deus nos concedeu, não somente uma doutrina da justificação sobre a fé, mas justificados pela fé. Nenhum pecado restou mais, que uma culpa, a carta de culpa foi rasgada. Nós somos libertos e podemos trazer a glória e a gratidão ao nosso Senhor de todo o coração. Deus, o Senhor, eleve a sua face sobre todos nós, fortifique-nos, firme-nos na palavra de Deus e esteja com todos nós. Amém. Vamos levantar e vamos cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Não o meu poder, somente tu. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus
do Cordeiro. Eu venho. Eu venho. Quantos querem estar lá quando o Senhor vier? Sim, amém, amém, amém. Oh, graças seja ao Deus vivo. Creiam tão certo quanto João Batista pôde colocar aos seus ouvintes e lhes dizer: eu vos batizo com água para arrependimento. O que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tão certo, Pedro repetiu a promessa na primeira pregação: e deixe cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Sim, para o perdão que nós recebemos através do sangue, para confirmá-la. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a vós vale a promessa, e aos vossos filhos, e a todos que ainda estão longe. As chuvas tardias virão. Tudo o que Deus prometeu. Somente um pouco de paciência, um pouco de perseverar. Nós estamos muito próximos do alvo. O fim, estamos próximos. O Senhor virá e Ele fará tudo o que Ele prometeu. Quem dos irmãos deseja ainda orar, agradecer brevemente antes de orarmos juntos? Vocês querem vir para a frente para agradecer ao Senhor? Glória e louvor. Irmão Martin Bluma, você quer vir também? Sim, amado irmão. Fiel Pai Celestial, cheios de temor estamos diante da Tua palavra que Tu deste. Senhor, nós temos tal temor diante da Tua palavra, porque Tu disseste: não retirem nada, não acrescentem nada. Porque Tu também disseste, e Tu disseste que cada um receberá aquilo de acordo. E também aqueles que tirarem, Tu tirarás deles, Senhor. Por favor, Senhor, mantenha-nos na Tua mão. Mantenha-nos no Teu caminho. Mantenha a Tua palavra em nossos corações, assim como Tu escreveste. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos que Tu nos desse olhos abertos, ouvidos abertos e um coração aberto, que podemos dizer sim e amém. Senhor, o Teu trono da graça, Senhor, está conosco. Nós te agradecemos que ainda podemos ter nosso amado irmão conosco, que nos ensina repetidamente da Tua palavra, de boca chamada. Tu também hoje novamente nos ensinaste, e por isso te agradecemos. Conceda ao Teu servo a Tua paz, a Tua bênção, mas principalmente a Tua força, para que a Tua palavra ainda possa ser carregada adiante até o Teu retorno. Senhor, para que os últimos ainda sejam chamados. Tu escreveste na Tua palavra: Tu virás quando o último tiver sido chamado. Nós confiamos em Ti e te agradecemos, Senhor, que nós podemos partir daqui hoje fortificados novamente, firmados na fé e guiados através do Teu Espírito. Senhor, despeça-nos na Tua bênção. Por isso nós te agradecemos e mantenha-nos na Tua mão, no Teu maravilhoso, glorioso nome de Jesus. Nós te agradecemos por isso. Amém. Amém. Fiel Deus, eu te agradeço por esse dia
Tu nos exortaste, Tu nos mostraste onde estamos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos manter os Teus mandamentos. Que Tu possas chegar ao Teu direito em todas as coisas. Senhor, ajuda-nos em tudo o que fazemos. Dá-nos poder, Senhor, poder divino, para que possamos ser discípulos, que no Teu nome possamos falar onde é necessário. Sim, Senhor. Ajuda-nos em todas as coisas. Sim, nós te agradecemos por isso, que nós podemos viver nesse tempo que nós mantemos tudo o que Tu ainda tens a fazer com a Tua igreja. Irmão Branham, Tu enviaste. Irmão Frank está aí. Ó, Senhor, todos os irmãos que pregam a Tua palavra revelada, que a traduzem. Ajuda, Senhor, e concede a cada um força, poder das alturas. Toma-nos na Tua mão, guia-nos e direciona-nos e ajuda-nos em tudo. Também quando ele vai agora para casa, Senhor, ajuda-o, Senhor. Como nós vamos agora para casa, ajuda-nos em tudo que fazemos. Obrigado seja a Ti. Amém. Vamos cantar, vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Venha com bramido e mova, ó, não permaneça longe. Venha com bramido e mova, não permaneças longe. Chama divina, caia sobre nós. Tu nos é precioso, dom celestial. Tu nos é precioso, dom celestial. Todos juntos, batiza das alturas, para que uma santa chama possa ser vista em nós, para que uma santa chama possa ser vista em nós. Temos ainda pedidos de oração que juntos podemos trazer ao Senhor. Levem brevemente as suas mãos em todos os lugares. Em todos os lugares. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós aceitamos, recebemos de coração a Tua palavra. Nós te recebemos e aceitamos a Ti. E está escrito, tantos quantos te aceitaram, têm o direito, receber o direito de se serem chamados filhos de Deus. Amado Senhor, Tu és o nosso Redentor e Tu és o que voltará, o noivo que voltará. Nós somos a Tua igreja e nós podemos ser a Tua noiva. Amado Senhor, tão certo quanto está escrito, e a sua noiva se preparou. Tão certo, isto está acontecendo agora, que a preparação da igreja, da noiva do Cordeiro, pela graça, está acontecendo, porque cremos cada palavra que
é lida, que é proclamada, e nós cremos que a verdadeira fé vem somente da pregação, e a pregação somente da palavra de Deus. Por isso, nós te agradecemos de todo o coração. Tu nos deste a promessa que tu retornarias. E, amado Senhor, já através de Paulo deixaste escrever que não todos dormirão, mas todos serão transformados e arrebatados. Receba gratidão, amado Senhor, que podemos ver os sinais dos tempos e podemos te agradecer, especialmente pela mensagem da Santa Palavra, pelo chamado para fora de toda escravidão, de toda servidão, de toda mistura e engano, chamado para fora, introdução em todas as promessas que tu nos concedeste. E juntos nós trazemos todos os pedidos de oração, todos os problemas e aflições te trazemos, Senhor, e pedimos a ti, aumenta a nossa fé, que possamos agora te tocar na fé, porque a partir de ti sai o poder, poder de salvação, poder de cura, poder de libertação. Tu és hoje ainda o mesmo. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se. Antes que o irmão Scherra cante o hino conosco, desejo hoje, de todo o coração, saudar todos na Suíça, Áustria e da República Alemã, que desde 1966 e 67 apoiam essa obra mundial. Agradeço de coração. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Cantamos um hino conjuntamente. Amados irmãos, vamos no fim cantar um hino 300. Se paz com Deus atravessa minha alma. Se paz com Deus atravessa a minha alma, mesmo que tormentas ameacem de longe, o meu coração canta todo o tempo na fé. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. Se Satanás me persegue e me amedronta, então essa palavra brilha como uma estrela. Meu Jesus já consumou tudo por mim. Sou puro através do sangue do meu Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. A carga dos meus pecados carregou Jesus, o Cordeiro, e as
e a arremessou para longe. Ele morreu, sim, por mim, no madeiro ensanguentado. A minha alma glorifica o Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Então vivo eu em Cristo, somente para Cristo. A sua palavra é a minha estrela guia. Nele eu tenho paz e redenção do sofrimento. A minha alma está salva no Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. Amém. Isso podemos dizer de coração. Irmão Scherra, você anunciou quando no fim do ano haverão as reuniões. O que é com novembro? Novembro é normal, o dia 24 de novembro. Não esqueçam, o último sábado seria o dia 30. Não no dia 30, mas no dia 24 de novembro. No dia 24 de novembro, se o Senhor quiser, estaremos aqui novamente. Vamos levantar para oração e ore conosco ainda. Fiel Pai Celestial, nós ouvimos a Tua palavra, a Tua santa palavra que Tu deixaste escrever para o nosso ensinamento, para a nossa edificação. Senhor, a Tua palavra seja a luz diante... Isso eu pensei justamente agora, seja a luz diante dos nossos pés. Guia-nos e direciona-nos diariamente. A Tua palavra seja a nossa estrela, como cantamos agora, que nos ilumina o caminho. Senhor, nós te agradecemos por tais palavras poderosas que nós ouvimos hoje. Abençoe todos os Teus filhos sobre toda a terra, todos que ouviram agora e que viram. Abençoe-nos quando partirmos daqui e abençoe especialmente o carregador da Tua palavra. Senhor, conceda nova força, a Tua graça, a Tua mão que guia e que nos direciona, esteja sobre todos nós também na vida diária. Senhor, nos despeça agora na Tua bênção, cada um no seu, e mantenha-nos e proteja-nos, cada um de nós. Por isso nós te agradecemos e damos a Ti todo louvor e toda honra que cabe somente a Ti, Pai Celestial. Amém. Amém. Tu és digno. 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 Ó Senhor, para receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória,
glória. Aleluia. A tua verdade caminha adiante. E todo o povo diga amém. Amém. Nós estendemos uns aos outros as mãos. Deus do Senhor abençoe-nos, esteja conosco.